Boa noite. Vamos então dar sequência aos nossos estudos. Nas quartas-feiras, como vínhamos falando, ficaram alguns tópicos sobre mediunidade e que nós estamos terminando para poder entrar no outro assunto desse ano de 2022. Como de praxe, vamos primeiramente agradecer ao Pai da Vida, a Jesus, aos bons espíritos, aos nossos queridos mentores da Casa de Francisco de Assis, que nos auxiliam, nos amparam e nos guiam nesses estudos para que possamos, assim, se fazer entender e auxiliar a nós e aos nossos irmãos, os corações queridos que partilham conosco do mesmo ideal. Que Jesus nos abençoe. Na sequência do estudo da mediunidade, vamos falar um pouquinho hoje sobre mistificação e animismo. Vamos lá. Mistificação é a burla que uma entidade desencarnada emprega, passando-se por quem não é, com a finalidade de dominação, humilhação ou simplesmente sarcasmo, cujos alvos são o médium e aqueles que o rodeiam. Somente a experiência e o estudo neutralizam os efeitos de tal agressão. Percebemos aqui que, mais uma vez, o estudo está em primeiro lugar na seara espírita para que possamos, então, nos proteger, nos orientar, orientar os que trabalham conosco, as pessoas que nos procuram. E em muitas situações, sem estudo, meus irmãos queridos, nós vamos ficar à baila e tal qual aquele barco sem rumo no mar agitado. Percebemos que Kardec nos fala sobre que a mistificação é uma burla que uma entidade desencarnada emprega e tentando passar por quem não é. Por vezes a gente vê uma mensagem de Chico Xavier para emagrecer. Gente, para com isso. Para com isso. Os espíritos sérios não se prestam a esse tipo de coisa, E isso é muito comum nas casas espíritas hoje, nós sermos alvos de espíritos com essa finalidade, ou seja, burlar a atenção, a seriedade do trabalho ali realizado. Então temos que ter muito cuidado com esse tipo de manifestação. Nenhum médium deve crer-se imune aos mistificadores, ou seja, todos nós estamos sujeitos, em virtude do quê? Das nossas tendências ainda. Nós não somos perfeitos. Então eles exploram esse nosso lado mais fraco, E, por vezes, caímos nessa esparrela. Muitos amigos espirituais do médium, muitas vezes, os amigos espirituais do médium, permite que ele experimente a decepção de ver-se sobre a mistificação para que exercite a vigilância e a humildade. Vejam bem, os nossos mentores, os nossos amparadores, por vezes, eles permitem. Lógico que não é para prejudicar o todo, mas para ver se quebra um pouco do nosso orgulho, e para a gente exercitar mais a nossa vigilância, a nossa humildade. E segundo Emmanuel, a mistificação experimentada por um médium traz sempre uma finalidade útil, que é a de afastá-lo do amor próprio, da preguiça, dos estudos, da vaidade pessoal ou dos excessos de confiança em si mesmo. É que a gente mais vê, nas casas espíritas, nos movimentos espíritas, assim, tem muitos nossos irmãos ainda que ainda mastiga com gosto, aquele orgulho de ser um médium principal. Eu sempre falo isso. Me perdoem, mas eu uso isso como exemplo, porque estudando Kardec, as obras complementares, a gente percebe o quanto que nós ainda precisamos ajustar o nosso rumo, a nossa rota na nossa encarnação enquanto médiuns espíritas. Temos ainda essa dificuldade de lidar com esses sentimentos. Se a mistificação não for reconhecida e combatida, levará o médium a uma sintonia obsessiva permanente, desdobrando-se em
fascinação que há de perturbá-lo durante toda a encarnação. Nós falamos de fascinação no bate-papo passado. Vocês perceberam o quanto que ela é envolvente, o quanto que essa fascinação pode nos levar por caminhos tortuosos, né? Então, se a gente não cuidar da mistificação, nós vamos ter ser, como se diz, um forte candidato à fascinação. E os espíritos, Kardec já nos disse que os espíritos sérios, os espíritos que trabalham na seara de Jesus, com seriedade, com moral, com ética, eles não fazem nenhuma questão, não tem nenhum empecilho em serem questionados. Aliás, eles pedem para que todo médium questione a mensagem, questione, passe pelo crivo da razão, do bom senso, as comunicações que são dadas, justamente para nos proteger da mistificação e, consequentemente, da fascinação. A gente ainda percebe que somos muito frágeis nesses quesitos, né? E o animismo? A mistificação, nós falamos da fascinação, tá aí o animismo. O animismo, meus irmãos queridos, é um dos clichês que mais dá choque de ideias no meio espírita. Vamos entender por quê. Olha, mediunismo e animismo são fenômenos naturais do psiquismo humano, classificados pela doutrina espírita em duas categorias básicas. Tá? Bem devagarzinho para a gente entender, porque tem muita gente jogando pedra no animismo. Tá bom? Vejam bem. Os primeiros, ou seja, o mediunismo, são intermediados pelos médiuns. Médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, segundo Kardec. Ok? Os segundos, ou seja, o animismo, mais propriamente denominados de emancipação da alma pela codificação espírita, são produzidos pelo próprio espírito encarnado. Ponto. Vejam bem, o mediunismo, né, são intermediados pelos médios espíritos desencarnados, certo? O animismo é a emancipação da alma e são produzidos pelo próprio espírito encarnado. Mas como assim? Ora, quantas encarnações já tivemos? Quantas experiências tivemos das encarnações passadas? E que, por vezes, aquele desafio, aquele problema que está surgindo ali naquele momento, o médium já vivenciou em outras encarnações. E, através da emancipação, ele consegue chegar, equacionar aquele problema, aquele desafio, né? Ele mesmo, o médium, sem, como se diz assim, sem um concurso de uma orientação externa. Vamos lá, ó. O intercâmbio entre um plano e outro da vida pode, então, ser regularmente estabelecido por meio das duas vias, ou seja, a mediúnica e a anímica. Tem problemas ou desafios que o médium não vai saber. Então, ele precisa do quê? De que um espírito conhecedor daquele problema ou daquela situação passe, através da sua mediunidade, possíveis soluções, possíveis orientações. Diferente um pouco do animismo. O animismo, o médium tem na sua caixinha, vamos colocar lá, no seu porão mental, ele tem já vivenciado aquela situação. Quando não vivenciado, recorremos, então, aos nossos irmãos, né, que nos orientam nos trabalhos. Pela via anímica, a comunicação é realizada pelo próprio encarnado, quando este se encontra no estado de emancipação da alma, vulgarmente conhecido no meio espírita como anímico ou ainda desdobramento espiritual. Ninguém trabalha numa corrente mediúnica sem concentração, meus irmãos. Para uma corrente mediúnica funcionar, os médios têm que estar todos concentrados, todos ligados ao plano maior, ao objetivo do trabalho. Nessa concentração, nessa ligação com o plano maior, o médium
que trabalha muitas vezes na área do animismo se desdobra. Ele entra num êxtase também, né? E consegue, né, acessar essas informações. Então, muitos criticam o animismo por desconhecimento. As duas vias de comunicação usualmente se sobrepõem de forma que não é fácil discernir quando um fenômeno é exclusivamente mediúnico ou exclusivamente anímico. Entendemos agora como que é difícil da gente criticar o animismo ou como a gente vem observando, né? Muitos ainda falam, mas isso é anímico. E daí? Né? Muitas vezes são informações fantásticas. Todas as manifestações mediúnicas trazem o teor anímico do médium. Vamos repetir? Todas as manifestações mediúnicas trazem o teor anímico do médium, uma vez que este não age como uma máquina na recepção e transmissão da mensagem do espírito comunicante. Funciona como um intérprete do pensamento do espírito, imprimindo naturalmente às comunicações mediúnicas que intermedia características peculiares de sua personalidade. Pode se manifestar dezenas de espíritos pelo mesmo médium da mesma sessão. Em todas, sem exceção, segundo Kardec, ele vai imprimir parte da sua personalidade na comunicação. Entendemos como que é um pouquinho complicado nós condenarmos o animismo? É por isso que, seja qual for a diversidade dos espíritos que se comunicam com um médium, os ditados que este obtém, ainda que procedendo de espíritos diferentes, trazem, quanto à forma e ao colorido, o cunho que lhe é pessoal. Quem diz isso? Erasto, Espírito, e Timóteo, emissário, que conta lá no livro dos médiuns, Kardec. Vamos estudar Kardec. Então, como nós já dissemos, muitas vezes o médium dá 5, 6 passividades num trabalho mediúnico de psicofonia. Espíritos diferentes. E em todas as passividades vai ter um pouco da sua personalidade na comunicação. Não estou dizendo na psicofonia, na escrita a mesma coisa. Entendemos? Vamos lá? Allan Kardec, por sua vez, ainda acrescenta: o espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar. E por ser necessária uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam, como é preciso um fio elétrico para transmitir uma notícia a grande distância, desde que haja na extremidade do fio uma pessoa inteligente que a receba e a transmita. Os espíritos não entram no corpo do médium numa psicofonia. Eles encostam seu campo vibracional, sugerem, passam as sugestões, os médiuns as recebem, as filtra quando é o médium educado e as transmite conforme o seu conhecimento, conforme a sua vivência evangélica. Por isso que nós temos que olhar com muito carinho o trabalho, um aspecto, quer dizer, anímico e o aspecto mediúnico no trabalho de mediunidade. Porque nós temos visto aí uma enxurrada, vamos dizer assim, de críticas em cima do animismo. E nós devemos estudar com um pouquinho mais esse assunto, porque ele é muito interessante. Olha só, para que ocorram fenômenos anímicos, faz-se necessário que o perispírito do encarnado, ou seja, do médium que ali está, desprenda-se parcial e momentaneamente do seu corpo físico. Ora, vejam bem, deixamos em vermelho. Para que esses fenômenos ocorram,
o médium, o espírito do médium se desloca momentaneamente, parcialmente, que ele não pode sair totalmente do trabalho, né? De uma série de outros, como se diz, uma série de outras circunstâncias, ele se desprende parcial e momentaneamente. Tipo assim, subi um pouquinho, tive uma visão ampliada. Mais ou menos isso. Para que esses fenômenos ocorram. Agora o médium de olho aberto e conversando, prestando atenção de quem entra, quem sai da sala, ele não vai gerar nem fenômeno mediúnico, nem fenômeno anímico, porque ele está totalmente desligado do trabalho daquela casa. Nessas circunstâncias, a alma toma conhecimento da realidade extrafísica, percebendo-a de acordo com o seu entendimento. Ora, eu subi um pouquinho, comecei a enxergar mais alto, comecei a enxergar mais longe, começo a tomar conhecimento da realidade que está acontecendo ali. Posso, através do aparelho fonador do médium ou da psicografia, passar aos demais o que está acontecendo. É um fenômeno anímico. Né? Nessas circunstâncias, pode entrar em comunicação com outros espíritos desencarnados e encarnados, que ali estão. Durante esse desprendimento ou emancipação, que pode ser mais ou menos duradouro, depende da sessão, depende do trabalho, diz-se que o espírito do encarnado encontra-se desdobrado em estado semelhante ao do transe, situado entre a vigília e o sono. Tá, agora tem um detalhe. Esse desdobrado, né, encontra-se momentaneamente desdobrado. Tem muitos médios que nós já percebemos que desdobram, entre aspas, ele dorme na corrente, porque ele está totalmente desligado, o corpo cansado, ele dorme e chega a ronca. Aí depois fala que está desdobrado. Nada a ver. Entendemos? Então a gente tem que separar. Na nossa casa espírita já aconteceu muito isso, do médium deitar, inclusive, no ombro do companheiro ao lado e roncar. Dormiu, ele está cansado, o corpo dele está cansado. O dia foi estafante. Tá? Cabe ao dirigente chamá-lo, falando, você não está bem, levanta, vai lá fora, toma um copo d'água, lava o rosto, descansa um pouco, para não atrapalhar os demais. Não vem querer depois falar que está em desdobramento. Não, aí nós estamos enganando a nós mesmos, não é verdade? Há, contudo, casos de manifestações anímicas associadas à obsessão, às vezes despercebidos no grupo mediúnico. Olha só. Atentemos a esse esclarecimento do espírito André Luiz. O que o André Luiz nos esclarece aqui? Neste aspecto, surpreendemos multiformes processos de obsessão, nos quais inteligências desencarnadas de grande poder senhoreiam vítimas inabilitadas a defensivas, detendo-as por tempo indeterminado em certos tipos de recordação, segundo as dívidas kármicas a que se acham presas. Como que nós vamos traduzir isso aqui para a gente entender melhor? Suponhamos que o médium teve em seu passado, ou recente ou remoto, uma falha moral muito grande. E por vezes, nesses desdobramentos, como ele ainda está muito propenso a essas tendências, um obsessor, ou um espírito que não é simpático à causa, o arrasta para aquela lembrança lá de trás e o detém ali. Né? E acaba se tornando um processo, como diz aqui, um processo obsessivo, porque detendo-os por tempo indeterminado em certos tipos de recordação. Vamos imaginar, vamos criar uma situação aqui, que ele foi uma pessoa importante numa dessas encarnações. E ali o orgulho dele falava mais alto, a prepotência, porque tinha poder de mando e coisa e tal. O espírito o leva para aquelas recordações. E ele pode trazer essas características para a reunião mediúnica e,
Se o dirigente da reunião não tiver um certo cuidado, ele pode contaminar, entre aspas, né? Ou fazer ou impor essas suas ideias lá naquela encarnação passada. Inclusive, ele falhou, por isso que ele está de volta, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Mas como que nós vamos identificar isso? Como que o dirigente vai identificar isso? Através do estudo, através do conhecimento doutrinário evangélico. Caso contrário, fica difícil, como a gente vê em muitas reuniões que se usa a mediunidade, que por vezes são levados por cada ideias assim estapafúrdias, que não tem nada a ver com a razão nem com o bom senso. E mistificação e animismo obsessivo. Então, é muito perigoso a gente se entregar a esse tipo de manifestação. Frequentemente, pessoas encarnadas nessa modalidade de provação regeneradora são encontráveis nas reuniões mediúnicas. André Luiz continuando, tá? Mergulhadas nos mais complexos estados emotivos, quais se personificassem entidades outras, ou seja, ela vem e vivencia naquele momento aquela encarnação de 100, 200, 500, 600, 1000 anos atrás. Vivencia naquele instante e fala, nossa, né, o espírito se manifestando muitas vezes é o animismo do médium que o levou a essa situação, e dependendo da manifestação a gente vai entender, porque partindo da lei do progresso, ninguém estaciona, ninguém retroage, quer dizer, a gente pode até estacionar por uns momentos, mas a nossa encarnação de hoje, com certeza, está um pouquinho melhor que a de ontem. Então, quando ele retroage nessas recordações, nós temos que prestar bastante atenção para ver se realmente nós o estamos ajudando ou nós o estamos compactuando com o obsessor ou com a fascinação daquele nosso irmão. Continua. Quando, na realidade, exprimem a si mesmos a emergirem da subconsciência, nos trajes mentais em que se externavam noutras épocas, sob o fascínio constante dos desencarnados que as subjugam. Lembra que nós falamos da fascinação? É perigoso, muito perigoso. Tem que existir, a razão e o bom senso nos cobra isso, tem que existir num trabalho mediúnico, numa reunião mediúnica séria, com Jesus, com ética, com responsabilidade, pessoas que a dirigem, que tenham, no mínimo, conhecimento evangélico doutrinário, para não cair nessas esparrelas. Tá? A terapia adequada seria a doutrinação de sua alma, a alma do médium, né? No caso do nosso médium, como se fosse um espírito desequilibrado qualquer, merecedor de amparo. Esse seria o papel de um dirigente, né? Centrado, conhecedor, não na frente dos outros. Ah, você não pode. Não, não. Chame com carinho, num canto depois, converse. Para evitar o quê? Nós colocamos até em vermelho. Vejam bem. A advertência de um doutrinador despreparado poderia repreendê-la, supondo privilegiar a verdade quando agiria em franca ausência de caridade. O dirigente percebeu? Tudo bem, chama aquele irmão em particular, né? Sempre com aquele jargão, elogie em público, mas chame atenção em particular. Tá? Chame em particular, converse, fale, olha, vamos juntos tentar entender isso aqui. Não está muito dentro dos parâmetros que nós estamos estudando, nós estamos trabalhando. Então, ok? Cabe ao grupo mediúnico, agora todos, né, que ali trabalham, dar suporte ao companheiro necessitado, aquele que por vezes viaja nessas ilusões de passado, consistindo numa prática estranha, o médium ter que buscar ajuda em outros lugares, fora o seu local de trabalho mediúnico, por conta de comentários desairosos de companheiros menos esclarecidos. Ah, mas isso acontece? Claro que acontece! Na nossa casa nós recebemos toda semana médiuns de outras casas espíritas que vão lá
nos procurar pedindo socorro, pedindo ajuda, precisa fazer um tratamento na parte espiritual, porque não está dormindo, porque está tendo pesadelos, porque tem alguma coisa errada. E a gente faz o tratamento na nossa casa. E eles voltam a trabalhar na casa dele. Mas olha só o que o nosso estudo nos fala hoje. Encerrando no último parágrafo, o local onde pratico a labuta mediúnica é onde procuro o meu refúgio espiritual. Onde não posso me tratar, me reequilibrar e me consolar, também não serve para que, por meu intermédio, outros sejam tratados. Não é egoísmo, não é arrogância, não é prepotência. Isso chama-se razão, lógica e bom senso. Ora, eu trabalho numa casa, de repente estou sendo assediado, estou tendo um problema comigo, com a minha personalidade, com o meu animismo. Eu não vou me tratar ali porque as pessoas vão ficar tirando sarro, vão fazendo chacota, ou o dirigente manda me virar, aí eu vou procurar um outro lugar para me tratar, para depois vir aqui trabalhar de novo. Então, se na casa que eu trabalho, na casa que eu frequento, que eu estudo, que eu participo, eu tenho que ter o amparo espiritual, tanto da casa, quanto dos companheiros que ali trabalham comigo, quanto a espiritualidade que ali também trabalha. E com certeza a espiritualidade nos auxilia. Isso acontece em virtude do quê? Do ser humano encarnado. Os dirigentes, a diretoria, os grupos de médios que se dizem irmãos fraternos, mas para ficar tirando sarro, brincando com o outro, você está obsediado, é daqui ali. Em virtude do quê? Do nosso atraso evolutivo. Meus irmãos, até passou um pouquinho do nosso horário hoje, né? Mas é um assunto muito gostoso de se estudar. Tem muita coisa para falar sobre isso, mas nosso tempo é curto ainda, né? Mas vamos continuar, se Deus quiser, em outras oportunidades. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos, rogar a Jesus que abençoe a todos que participam, que nos acompanham, que procuram estudar junto conosco, que ainda também estamos aprendendo muito com esses estudos, e rogar ao Pai da vida que traga paz para o nosso planeta, que essas confusões de momento passem e os seres se confraternizem como irmãos que são. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.